you ever felt. Are you listening? É muita coisa, entendeu, irmão, que acontece hoje em dia. Só que eu tava vendo que tem tal do Whitney Lee, um negócio assim, Whitney Lee, o nome do cara que veio após ele. E ele deturbou muito, cara. Essa visão, né? Que o cara chegou um momento de pessoas que estavam em contato com ele, assim, né? Que no íntimo, que ele dizia que a própria palavra dele era a palavra de Deus. Então, assim, ele fugiu muito da visão do que foi feito. Não tem esse risco ainda hoje de se perder o que foi começado com uma boa ação, porque assim, quando você tem uma ata da igreja, quando você tem as coisas, você tem tudo ali documentado estrategicamente e é aquilo, fugiu daquilo. Tipo assim, é um manual, né? Como é que funciona? Quando você tem essa visão muito boa, só que assim, sabe que quando onde tem homem complica, né? Graças a Deus o Espírito Santo tem atuado até hoje nessa visão que vocês têm tido e eu creio que vai dar crescimento. Não complica um pouco? Não pode acontecer isso? Desvia uma pessoa que aí começa a não entender a visão que foi passada primeiro e as outras que estão chegando, né? Acabam pegando esse vácuo desse líder, desse bom líder, dessa pessoa. Então, é por isso que nunca numa liderança você está só. Você sempre está sendo líder, mas você sempre tem algum outro líder com você, te ajudando. Você tem alguém para te orientar, para te direcionar, porque se isso acontece, isso vai ser reconhecido por aqueles que estão em volta de você ali. Sim, até mesmo isso aí não bate não. O que aconteceu com esse cara? Todo mundo não concordava com o que ele estava fazendo, só que acabou seguindo. Isso, exatamente. A própria igreja vai tendo esse discernimento. Sabe? Vai tendo esse discernimento e todas essas coisas vão sendo afastadas. Porque assim, no nosso meio, assim, como eu falei, não precisa de citar nome, mas já aconteceu. De pessoas falarem assim, no meio, eu não estou concordando, essa visão que eu tenho, mas só que essa parte que eu não estou concordando com vocês. E aí como é que faz? Então, a gente falou, poxa, isso não foi criado por nós, isso a gente é algo que está seguindo o bíblico. A gente está seguindo algo que a palavra nos ensina. Mas eu não concordo, tá bom, vamos sentar aqui, vamos ver o que a palavra diz, o que você diz na palavra. Mas a palavra diz assim. Que não pode ir contra a palavra. Entendeu? Aí começa. Mas eu acho. A luz das escrituras começa a dar uma direção. Dá direção. Entendeu? Assim, todos os nossos pastores, líderes de líderes, foram doutrinando e apacentando dessa forma. Porque não adianta falar, Robson, eu acho. Quando entra o eu acho, já não é a certeza. Já acabou, já começa a deturpar tudo. É mais fácil, vamos para a luz das escrituras. O que as escrituras que a Bíblia diz? Então quando traz isso, fica muito mais fácil de cai por terra. Tudo que não vai cair por terra. Aí o Espírito testifica. Isso, testifica. E a igreja ali, né, junto. Então assim, irmão, apoio, né? A gente anda assim, a gente está explicando para você, com todo amor a gente explica. A gente está explicando para você. Assim também, irmão, graças a Deus a gente tem hoje um aparato em vários tipos de igreja que acredita em vários tipos de coisas. De repente aquela planta ali, né, ou aquela pessoa não está conseguindo germinar naquele solo. Sim, existem outros. De repente é um amadurecimento. A gente vê pessoas que ao longo do caminho desistiram, contrariaram, chegaram lá na frente, viram que estava errado e voltaram e geraram algum resultado. Entendeu? Assim, a gente também tem que ter essa maturidade. Mas eu acho que é legal que você falar sobre isso, porque eu tinha até escrito algumas coisas aqui. Eu quero falar sobre o modelo de culto. Pode ser? Pode. Aí você vê se bate com o que você crê, como vocês agem. Eu creio que vai bater, porque está dentro da palavra também. Estava vendo lá, tipo assim, hoje gente aqui, né, na minha igreja aqui, onde eu fundei e tal, e até assim, eu fundei essa igreja aqui, essa igreja porque não é registrada e tal, mas eu fundei esse projeto, vamos dizer assim, esse projeto que a gente aqui de oração, de palavra, encontro dos irmãos aqui em casa. Peguei minha casa e doei pra gente estar se encontrando, porque eu não concordava com muitas coisas, tipo assim, muita coisa que eu creio que se corrompeu, né? E assim, aí o que acontece? Eu peguei o modelo de Isaías 6, que eu acho que quase todo mundo usa esse modelo, que é o encontro com Deus de Isaías, né? E aí, como é um modelo de culto, para mim, adoração, né? Confissão, tudo isso aconteceu no Isaías 6, quando ele encontra com Deus. Purificação, né? A pregação, a entrega e a consagração. Escrevi aqui até para não esquecer, porque a cabeça às vezes está ruim. Então, a adoração, quando ele vai diante do Senhor, adora o Senhor.
A confissão, quando ele diz que dá, né, que ele é um homem puro, de lábios impuros, um livro puro do lado, a purificação quando Deus o toca, ali, né, com Atenais e tal. A pregação, quando o próprio Deus fala. A entrega, né, quando é sugerido a ele se sugere ao Senhor, e a consagração quando ele é enviado já com um chamado. A gente vê isso em Moisés também lá na sarça, na sandália e tal. Você crê nesse modelo? Como é que é o modelo de culto? Ela foge desse padrão? Porque não tem padrão. A realidade é essa. O Espírito atua como ele quer, só que a gente tenta adotar o mais próximo possível do que ele vai sugerindo nas Escrituras. Né? Mas não há uma ordem. Isso, exatamente, a gente entende isso, que não há um padrão fixo, porque senão a gente acaba o espírito perdendo a liberdade com nós. A gente preza muito por isso, para que o espírito tenha liberdade no meio da congregação, sabe? A palavra diz que quando todos se reúnem, uns têm louvores, outros têm salmos, outros, né? Esqueci exatamente é isso aí mesmo. O versículo que tem, fala sobre isso. Mas toda a igreja tem, para poder o corpo ser edificado e a gente cultuar o Senhor, né? Então, assim... Mas segue esse modelo aqui, não? Então, sim, creio nesse modelo, mas assim, não querendo dizer que é esse padrão, nessa hora. Sim. A gente tem adoração, tem o momento da palavra, tem o momento de rendição. Tem momentos, a gente crê também numa coisa, óbvio, que, exemplo, tem momentos, tem cultos, tem momentos ali de comunhão ali, que o Senhor quer falar com você só através de um louvor. Sim. Ele quer pregar para você só através de um louvor. Acho que o problema é que as pessoas querem pegar Deus, que é infinito, e botar dentro de uma caixinha e isso aí, limitar. Né? Desse jeito aqui. Exatamente. Exatamente, a gente fala sobre isso. O que eu estava vendo aqui, né, o que eu acho que não pode faltar no culto, né, a base do culto de tudo. É girar em torno de Deus, né, teocentrismo, né, e deve haver uma edificação da igreja. Ponto. Isso, verdade. Sendo edificada a igreja, o corpo, o crescimento, e Cristo e Deus, né, sendo ali adorado, ele como o Salvador. Amém. Amém. Assim, um dos problemas que poderia citar para você, de repente, por não ter uma congregação, né, dentro da palavra, instituição, desculpa. Eu vi em Neemias, né, eu estava meditando sobre isso. Queria que tu falasse mais um pouco sobre isso, que tipo assim, quando Neemias vai lá e está trazendo o povo, está separando quem é de Israel, quem tem descendência, isso aqui, tem algumas pessoas que não tinham como comprovar a sua família e tal, a sua linhagem e tudo mais. E aí eles não puderam participar até que fosse comprovado. Tem partes ali que a gente sabe que eles não podiam nem, só se um sacerdote fosse lá, confirmasse, para eles poderem até cear, fazer as cerimônias e tudo mais. Enfim, acho que eu falei certo a palavra. Não tinha, não sei se era ceia, mas tinha algo que eles tinham que ter a cerimônia ali, que o sacerdote tinha que confirmar e eles poderem participar ali, né, como congregação. Enfim, isso não se torna um pouco de problema? Tipo assim, você não... Porque, vamos dizer, eu tenho aqui o projeto. Tu chegou. Eu não sei como tu pensa, quem você é, de onde tu tá vindo. Pô, pode ser uma seita, e aí? Não é o teu caso, tá, irmão? Eu sei que não é o seu caso. Mas a gente sabe que muita coisa se tornou seita, heresia e tudo mais. Entendeu? Por tentar seguir um padrão. Não fica um pouco assim, uma linha meio tênue sobre isso, de não ter essas diretrizes, e às vezes as pessoas não são, tipo, outras congregações, outros irmãos, não ficam meio resistentes a isso? A gente é chamado de diversas coisas, né? Já fomos chamados de desigrejados. Esse termo é muito usado para o modelo que vocês usam. A gente já foi... Sendo que a igreja não é um templo, né? Não é um templo. Isso tudo acabou para mim porque eu queria deixar claro, porque eu já fui de denominação, né? Sim, a gente se conheceu em denominação. Exatamente. Teu pai é assembleano, né? Assembleano, já fui na Assembleia, né? Então, eu vivi tudo isso. Sim. Então, até o momento que eu sempre falei, Senhor, tem muita coisa que não está andando, porque assim, a partir do momento que eu botei meus olhos na palavra e falei, eu preciso viver, saber se isso tudo está certo, se isso tudo que estou vendo aqui está sendo isso, né? É verdade, tem que ser assim. Então, depois que eu abri a palavra, comecei a ler, estudar, entender o que é, o Senhor começou a abrir meus olhos.
Nisso, eu até tinha uma meia resistência com os irmãos, né? Que eu já conhecia os irmãos. Meu pai foi primeiro, né? Reunia com os irmãos dessa visão e tal. Eu estava tendo umas reuniões na sua casa, né? Tá, exatamente. Era do pessoal. Essa visão. Tem essa visão. Então eu tinha um pouco de resistência quanto a isso. Falei, esse pessoal, isso é um conceito aí, falava que era negócio de G12, não sei o quê. Eu achava tudo isso, né? Viu que os outros falavam e ia no barco, mas depois eu comecei a ver por ela. Eu vou conhecer, eu vou entender. E quando eu vi que era estudo da palavra, a doutrina da palavra, e assim, deixa eu ver se bate, eles lendo, e isso, tá batendo. Aí os caras não estão distorcendo, não estão distorcendo, tudo que eles falavam depois eu ia estudar, ia ver, importante. E batia, então assim, tudo isso acabou comigo. Então quando eu falei, poxa, quando Jesus passou por aquele período ali que ele falou, eu vou derrubar tudo isso aqui e no terceiro dia eu vou construir tudo de novo. Sim. Aí eu falei, bicho, é isso. É tipo assim, acabar com o tempo, acabar com as decisões, e ele agora ser o tempo que agrega a todos. E todos nós somos a namorada, né? Então eu falei, poxa, e é isso, cara. Aí acabou com essa coisa que eu tinha na cabeça de ser uma denominação. Você crê que isso que você está falando hoje, como está lá em Romanos 12, é entregar o corpo em um culto racional? Exatamente. Você crê que essa é a essência de entregar o corpo em um culto racional? Porque quando fala rogos, tem até um irmão no nosso meio que ele fala sobre esse versículo, ele fala quando Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos. Traduzindo isso, lá no grego, Paulo estava falando assim, pelo amor de Deus, irmãos, eu quero que vocês entendam, entreguem vocês como o seu corpo como sacrifício vivo, sabe? Porque não tem mais o que sacrificar, o que ser, o que tem que ser. Não, se entregue, essa é a verdadeira adoração, essa é a verdadeira essência, sabe? E assim, quando tem alguém, porque assim, os líderes têm que ter alguém para poder fazer os julgamentos do pecado, de algo que está sendo introduzido de maneira ruim, né? Tem, todo lugar tem, né? Tem um fruto que pode, a gente sabe disso. Então assim, e aí quem fica incumbido de fazer isso? Tipo assim, tem um irmão que está deturmando, está acabando, como tu disse assim, desviando e tal. E ali ele ainda continua em pecado, né? A visão de pecado, eu creio que seja a mesma para todos e tudo mais. E aí quem é que faz isso? Quem é que corrige? Quem é que exorta? Quem é que tira ou decide? Como é que faz? Sim, nós temos nossos líderes, né? Como eu falei. Porque aqui, tipo, se alguém estiver aqui, irmão, não está dando, tu está indo enquanto a palavra, a Bíblia diz que, né, que nós somos pastores, temos esse direito, Paulo entrega, né, nego a Satanás e tudo. Então, assim, eu creio que a gente tem esse poder de, traz a igreja. Eu creio que tem que ser assim também, né? Fala com o irmão, exorta, depois traz a igreja. E aí, se ele nem diante da igreja se corrigir, aceitar, aí esse poder dele ser retirado. Sim. Então, na igreja, a gente entende que no corpo são irmãos que cuidam de irmãos. Sim. Né? Claro que temos essa hierarquia. Não vou dizer hierarquia, mas assim, vamos dizer que existem irmãos que têm mais experiência. Estão supervisionando, já tem o nome do presbítero, né? Isso, exatamente, porque assim, a igreja ela é grande, não tem como a pessoa às vezes tomar conta de tudo. Então, por isso que o Senhor abre isso aí, ó. Você que cuida de você, que cuida de você e vai decretando ali, ó, irmão, do irmão aí, porque pra mim tá difícil. Sim, e sempre vai ter alguém, o Senhor vai sempre colocar na sua vida alguém que vai confiar em você. Sim. Alguém que vai estar, sempre acontecer alguma coisa, ele vai até você ali, para talvez tirar uma dúvida, ou então talvez conversar, se abrir. Então, se você tem isso na sua vida, né, eu vejo isso também, eu vou até essa pessoa, explico como que tem que ser, mas não quero, então calma aí, deixa eu levar até o líder. Alguém que está... Né? Isso, fala com o líder, então, líder, está acontecendo isso, porque ele tem mais, líder não é só líder, né? Você tem experiência também. Sim, de repente ele vai dar uma solução. Você já viveu aquilo lá atrás, coisa que eu não vivi. Já tem muito tempo, mas o seu líder, que é um pouco mais velho, já teve muito mais experiência. Mas assim, o que eu quero saber é no último caso,